Gilson Gomes Bento, neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica. Então, a gente, na última aula, estávamos aqui no capítulo 2 do método Atenas, vendo alguns pontos gramaticais. A gente estava vendo os verbos, né, nas 3 primeiras pessoas, né, do presente do singular, no presente do indicativo, né, as 3 pessoas do singular, né, eu, tu, ele, né, a pessoa que fala, a pessoa com quem fala, você fala e a pessoa de quem se fala, né? Então, lio, lieis, liei seria eu solto, ou eu desato, lieis seria tu soltas, tu desatas, liei seria ele solta, ele desata. E aqui é preciso que você observe que tem essas terminações aqui, o, eis, ei, que você deve tentar aprender, e para os verbos regulares, que tem da conjugação em ômega. Mas existe também verbos irregulares e existe uma outra conjugação, que é a conjugação em mi. Então aqui temos o outro lado, o verbo em mi, ei, esti ou estin, que é o verbo ser, né, estar, existir, haver, né? Então, em mi seria alguma coisa como eu sou, ei seria tu és, esti seria ele é, né? Ou ela é, ou alguém é, né? Ou alguma coisa é. Se você for procurar no dicionário, se você não vai, você tem que perceber isso. Quando você for pegar um dicionário, né? Deixa eu pegar aqui um dicionário na estante. Eu peguei aqui um dicionário. Você não vai procurar, como no português, o infinitivo, pela forma do infinitivo. Você vai procurar pela primeira pessoa do singular, né, do presente do indicativo. Então, lio, por exemplo, mi, você vai procurar, né? Lá você vai encontrar lá no dicionário lio, sem esse hífen aí, né? Eu coloquei esse hífen aí, tá para destacar, né, a desinência, a terminação. Então, e você vai procurar aí, você vai achar em mi, né? Então você vai achar verbos assim, né, terminando em ômega, e verbos terminando em mi. Por exemplo, ali em cima tinha 2 frases, elauno tus bus, que significa eu dirijo os bois, eu conduzo os bois, né? Eu vou empurrando os bois com uma vara, alguma coisa. Ticateudes, porque você dorme, porque tu dormes. Na nossa tradução, a gente às vezes usa o pronome você, que é um pronome de tratamento para a segunda pessoa, né? Mas a gente sabe que o você concorda com a terceira pessoa, né, no português. O Rodrigo levantou a mão. Você quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ô, Gibson, eu tive que sair na última aula mais cedo. Esse hífen que você colocou aí, esse tracinho, não é usual, mas é colocado para dar mais atenção, por exemplo, ao O no final, não é isso? Isso, exatamente. Aqui eu estou destacando a terminação. Como no Tipo, O, português, ei. se fosse português, seria assim. Deixa eu tentar esclarecer. Seria alguma coisa assim, tipo, sol, sol, aí tô, né? Aí aqui seria sol, aí tas, e aqui seria tipo sol, tá. Tá dando para entender? Sim. Ô, Gibson, Oi. por exemplo, o primeiro, você colocou sol, tracinho, O. Mas se for ler aí, L, o lambda, né? É L.
Isso. Não é. Sim, entendi. Eu estou aqui só dando um destaque para a terminação do verbo. Mas, na verdade, Ok. você vai encontrar o verbo junto, né, com a terminação. Lyo, Entendi. lyes, lyei. Tudo bem? Então é o solto, Ok. soltas, solta. Ítalo. Ok. Você me escuta, professor? Sim. Boa noite. O Lier é o que mesmo? Qual a pessoa? Lyei, a Lier. terceira pessoa. Isso, pronto. Obrigado. Isso, terceira pessoa. Então aqui, lá tinha também, em cima tinha Elauno e tinha Cateudes. Então se você procurar no dicionário, você não vai procurar Cateudes, você vai procurar Cateudo, com um ômega no final. Cateudo. Vocês estão compreendendo? Sim, professor. Muito explicadinho. Tranquilo. Mas o Nasildo levantou a mão. Não, professor, quanto à pronúncia. Oi. Aquele U lá em cima é Launor Isso. dos Bous. Isso. Não é? Isso. Aí no Lio, porque Lio e não Luo. Não é para ser Lio. Lio eu tentando aportuguesar. Porque eu acabo puxando pro I. Mas você tem que ser assim. Lio, se você vai tentar uma pronúncia reconstituída, ou mesmo a pronúncia erasmiana, você vai ter que fazer um U, arredondado, né? U, Lio. Você vai ter que fazer Sim, arredondado. E naquelas duas frases lá de cima. Ali é launo, É bus. É Launo Tus dos Bous. Isso. Não, mas você E não é tous bus. Não é para ser Catedeudes. tous bus, é tus bus. Dos Bous. Isso. E o Ti Cateudes. Cateudes. Tá, ok, obrigado. Tranquilo, né? Tá dando para entender, né? Então vamos ter. Então ali seria eu conduzo os bois. Eu estou conduzindo os bois, estou empurrando os bois, né? Dirigindo os bois. E o ticateude seria por que dormes, né? Por que dormes? Porque você está dormindo. Lio seria eu solto. Só que você tem que tomar cuidado porque não é literalmente solto. Você pode dizer estou soltando, né? E aí você pode também usar outras traduções. Você pode dizer estou libertando, estou desatando. Vai haver outras traduções possíveis. Vou até apagar o português para vocês não ficarem viciados no solta. Tudo bem? Tá dando para entender? O que eu quero que vocês prestem atenção é nas terminações. O, eis, ei. E o eimi, Ok. ei e estim, que são irregulares, também tem que decorar. Continuando. Aí aqui, este aqui embaixo, este filéu, fileis, filei, é um verbo um tipo de verbo que a gente chama de verbo contrato. Ele tem no final do radical dele uma vogal. Essa vogal aqui no caso é um Y. Então a gente diz que esse é um verbo contrato em Y. Existem verbos contratos em Y, verbos contratos em ômicron e verbos contratos em alfa. Mas o Atenásia apresenta primeiro os verbos contratos em Y. Só vai apresentar os verbos contratos em ômicron e em alfa mais para frente. Rodrigo. O Gibson, na sua tradução do Atanásio, esse que eu tô vendo aqui, que você traduziu, onde está, qual é a página que está para me acompanhar? Sim. Ou não está? Exatamente. Página 15. É a 15, é?
Qual? É a 15. No meu é no 15. 15. Porque se for Página no 15, arquivo e esse aí sim, do Filei, a página 16. 16, tá bom. Pronto. Deixa eu ver se eu acho aqui. É porque o meu não está aberto, tá entendendo? Se eu for abrir o meu, eu vou ter uma complicaçãozinha, né? Travando. Mas eu vou acreditar no Victor, que está na página 15 e 16. Porque o que eu fiz? Eu mandei para Ok. vocês um material separado, né? Eu mandei o material introdução, que eram umas 14 páginas, e depois mandei um material que eram os capítulos 1 até o capítulo 4, traduzido. E aí, para a atividade, eu separei, né, o capítulo 2. Não, primeiro eu separei o capítulo 1, né, na atividade do capítulo 1, junto com a versão em espanhol, né, do Atenazi, do capítulo 1, e também para a atividade do capítulo 2, eu botei só as páginas do capítulo 2, junto com as páginas do capítulo 2 na versão em espanhol. Para que vocês pudessem ver, né, porque tem o Atenazi italiano, que tem essa versão também em espanhol, ele tem umas vantagenzinhas por ele ser didático, tem umas ilustrações, e tem muitos vídeos, né, no YouTube de pessoas lendo, né, e trabalhando com o Atenazi, né, italiano. Então, vocês podem querer ver. Eu até mandei uns vídeos na atividade lá do capítulo 1, eu mandei uns vídeos junto, para que vocês dessem uma olhada nos vídeos. Mas, agora eu não estou com o meu material aberto. Eu estou só com a videoconferência e com esse outro material aberto aqui, onde eu só quero mostrar o essencial. Eu não quero ficar enchendo demais a informação, a apresentação. Vocês estão entendendo? Sim. Tranquilo. Mas num outro momento, vocês podem ler, ok? Ler a tradução completa do capítulo. Vocês podem ler a tradução. Eu espero que leiam a tradução completa do capítulo, tá bom? E se você souber ler em inglês, leia no original, tá bom? Leia lá no inglês, o capítulo 2, no original inteiro. Sim, se você tiver aí de segunda edição, a terceira edição, leia, tá bom? Não tem problema. Eu coloquei lá no Google Classroom o PDF da terceira edição, mas se você tiver um outro PDF aí da segunda edição, leia o PDF da segunda edição, sem problema. Tranquilo? Se você lê em italiano, você vai querer ler nesses primeiros capítulos, não tem problema você ficar estudando pela edição em italiana ou pela edição em inglês. Não tem muita diferença. É quando chega num determinado capítulo ali, mais para frente, que ele muda muita coisa dos textos para poder abordar alguns tempos gramaticais em ordens diferentes. Mas no começo é muito parecido, é muito próximo, os textos, as atividades, tudo muito próximo. Continuando. Aí aqui, eu estava falando dos verbos contratos. Então aqui, ó, filéo ou piléo vai contrair para piló, piló. Pileis vai contrair para pileis. Pilei vai contrair para pilei. E aí você vai encontrar esses verbos assim, sem o Y. O Y não aparece. Então, Y mais ômega vai dar ômega. Y mais YJ vai dar YJ. Vocês estão entendendo? É uma regrinha de contração fonética do grego. Então, vocês têm que conseguir aprender. Aqui é para já ter aprendido duas regrinhas de contração do grego. Y mais ômega, quando contrai, dá ômega. Y mais YJ dá YJ. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Tudo tranquilo, né? Então aqui o Elauno
Se você for procurar o elauno, você não vai encontrar elaunes. Você vai encontrar o ene elaune. Você vai encontrar no dicionário elauno, com ômega. Tá bom? Você vai procurar no dicionário, né, do grego, pela primeira pessoa do presente do modo indicativo, né? No grego, o presente do modo indicativo, ele tem um aspecto processual. Então, você pode traduzir como eu amo ou estou amando. Você pode traduzir como eu conduzo ou eu estou conduzindo. Então, existem essas possibilidades de tradução, porque tem um significado processual, o presente grego. Daniel. E, professor, esse tio em cima do contrato ali, ele é uma indicação de contração? Ele pode servir como um sinal que houve uma contração, mas não é sempre que tiver uma contração que ele vai aparecer. E não é um tio. A gente vai chamar de circunflexo. Ok? Porque a gente vai chamar de circunflexo. É porque na minha fonte aqui, no meu computador, eu não consigo fazer com que ele fique diferente. Eu só consigo fazer com que ele fique nesse formato aí que se parece com um tio. Mas assim, no Atenase, eles até fazem uma curva, né? Mas uma voltinha assim, né? Que é diferente desse tio aí. Tudo bem? Bem. Ah, tá. Entendi. Tranquilo, né? Então, o circunflexo, eu já falei isso na aula passada, mas vou falar de novo. Ele pode aparecer na última sílaba ou na penúltima. Ele vai aparecer em cima de uma consoante longa, melhor, uma vogal longa, perdão. Muitas vezes, gente, quando vocês estiverem vendo os vídeos, me dá muita vergonha quando eu troco uma palavra por outra. Mas é assim, consoante, vogal, né? É muito fácil você trocar os opostos. Então é assim, aqui vocês estão vendo, né? Ômega. Ômega é uma vogal longa, né? Ele contraiu o ômega com o Y. O Y estava acentuado, né? E aí, então, você ficou com a vogal longa e acentuada. Se a vogal é longa e ela é acentuada e ela é a última sílaba, vai ser acentuado com o circunflexo, não vai ser com agudo. Já no caso de filês, você tem um ditongo que contrai com a vogal Y acentuada. Contrai, você fica com o ditongo acentuado na última sílaba. O ditongo também é longo, normalmente. Principalmente se ele tiver acompanhado assim com sigma, como aqui, não tem dúvida, é longo. Então, não vai receber outro tipo de acento, é circunflexo também. Em filei, acontece semelhante. O ei era um ditongo, contrai com o Y, que era acentuado. Você fica com um ditongo acentuado. Que acento que vai receber esse ditongo acentuado? Vai ser o circunflexo. Quando for o caso de ei, não vai ser outro acento, vai ser com certeza o circunflexo. Tá dando para entender alguma coisa? Vocês estão querendo perguntar alguma coisa, Daniel, Ítalo? Sim, professor. Bem, quanto ao circunflexo, só para reprisar aqui, o que eu tinha notado em relação à penúltima sílaba, no caso é a última, né? Ele pode aparecer ou na última ou na penúltima. Aqui é a última, né? Uhum. Porque eu tinha notado da penúltima sílaba, quando ela é longa, ou ditongo longo. É isso? Está correto? Sim. Ele só vai aparecer em cima de uma vogal ou um ditongo. Uma vogal longa ou um ditongo longo. É porque existem alguns ditongos que são contados como breves. São os ditongos ai e oi, ou melhor dizendo, ai e oi, no final
de palavras, quando não tiverem acompanhados de sigma. Tiver só ai e oi. Normalmente, ai e oi no final da palavra vai ser contado como breve. Aí essas vão ser os casos de exceção. Mas, normalmente, uma vogal longa, acentuada, no final da palavra vai ser contado, vai ser acentuado com circunflexo. Deu para entender? Deu sim. Ótimo. É. A outra pergunta, qual era? Tinha outra pergunta, Daniel? Opa, não, professor. Eu queria desligar o microfone. Ah, tá bom. E... Tranquilo. Aí aqui, continuando. Aí tinha esse exemplo aqui, egomen ponó, su de cateudes. Aí aqui, eu estava falando na última aula, que assim como o português, o grego tem também pronomes pessoais. Então aqui é ego, é eu. Su é tu. Mas por que a gente não usa o tempo todo os pronomes pessoais? Porque os verbos, tanto em português quanto em grego, têm desinências número pessoais, têm terminações que funcionam como que substitui, né, o pronome. Então eu não preciso dizer ego ponó, eu trabalho. Em inglês, você não tem todas essas terminações. Por exemplo, você tem poucas terminações. Então, em inglês, eu preciso dizer I work. Mas em português, não. Eu posso dizer trabalho. Assim como eu posso dizer dormes. E você vai entender que o sujeito é tu. Mas por que é que eu vou, no grego, então, vou usar ego e su? Quando eu quiser dar ênfase, quando eu quiser fazer uma comparação, quando eu quiser fazer um contraponto. Então eu digo ego men ponó su de cateudes. Então a tradução disso aqui vai ser mais ou menos assim: eu trabalho, tu dormes. Enquanto eu trabalho, tu dormes. Enquanto eu estou trabalhando, você está dormindo. Vocês estão compreendendo o contraponto? Por isso os pronomes vão aparecer. Eles vão aparecer em situações onde o pronome vai ter destaque, vai servir para poder chamar a atenção, né? Quase como se estivesse apontando para si mesmo e para outra pessoa. Aí alguém levantou a mão, desapareceu. Não consegui ler, não. Não, fui eu, professor, sem querer. Eu pensei que estava levantada, aí eu fui, mas foi o contrário. Tranquilo. Desculpa. Aí aqui tem umas frases para a gente traduzir. Então aqui eu vou pedir para vocês lerem para mim e traduzirem. Hoje a gente tem aqui umas 30 pessoas. Vamos lá, gente. Quem aqui vai fazer, né, a leitura? Vou ler a primeira. Tom do long calor. Isso. Como é que você traduziria? Eu chamei o escravo, eu chamo o escravo. Isso. Aqui é presente. As frases vão estar no presente. Eu chamo o escravo. Isso. Aí, quem vai ser o número 2? Rodulos, rentoi, roicoi, ponei. Isso, rodulos, entoi, oikoi, ponei. Aí como é que seria a tradução? O escravo trabalha em casa. Isso. Ou você poderia dizer também dentro da casa. Mas ficou boa. Em casa, dentro da casa. Quem pode traduzir o 3? Primeiro, como é que é? Opa, desculpa, alguém ia perguntar. Rodrigo, quer falar? Como é que é o primeiro? Eu chamo o escravo. Ah, ok. Pode ser também estou chamando o escravo.
Ok. O 3, né? O segundo. O Daniel tá tendo eco. Não, é o 3 ou é o segundo, professor? É o 3, né? Opa, é o 3, né, professor? O segundo qualquer? O segundo é o segundo Charles ele trabalha em casa, mas trabalha pra dentro da casa. Mas o Daniel tá dando eco. Professor Daniel está tentando ler o terceiro. Eu sei. Ah, tá. Mas ele está dando eco. Tá dando eco, é, professor? Isso, ele. Eu não posso vou falar tirar- quando você for falar. Como se tivesse dois ligados ao mesmo tempo com ele. Isso. Então, se você for ler, lê, Daniel, e aí, e quando eu parar de falar. Agora, Ah, entendi. Tiu Espeudes. tio Speudes. Tiu Espeudes. E a tradução? Por que ele não se apressa? Na Eu verdade, digo um não, si não é ali. ele, não é ele. O ex é porque tu não te apressas, né? Isso. Perfeito. Porque tu não te apressas. Ou porque você Beleza. não se apressa, porque você não corre, uma coisa assim, né? Quem quer fazer o 4? Tranquilo. Posso fazer, professor? Seria o Eimi Argos. Isso. O Keimi Argos. Argos. Aí qual seria a A tradução? tradução, eu não sou preguiçoso. Isso. Não sou preguiçoso, ou não sou ocioso, ou não estou ocioso. Quem pode fazer o 5? Esquiros ei. Esquiros. Forte és ou és forte? Esquiros ei. Isso. Como é a tradução? És forte, forte és? Isso. És forte. Forte és. Você poderia dizer tu és forte, completando também o pronome. Mas literalmente és forte és, tu és forte. Sim, não é necessário usar o pronome, não é? Não, não, não. Bastava és forte. Isso. O Robson levantou a mão. Professor, é só uma dúvida com relação como é que faria a pronúncia desse quinto, juntando as duas palavras. Você acha que é esquirosei? Esquirosei. Esquirosei. Obrigado. Acho que não tem muita dúvida, não. É isso mesmo. Esquirosei. Alguém, a próxima pessoa para ler o 6? Posso ler, professor, 6? O Walter, por favor. To Aroton Ferei. Ele leva o arado. Isso, pode ser. Ele carrega, ele leva. Muito bom. Aí agora, alguém para ler o 7. Eu posso, professor. Ítalo Fontinelli, é? Isso. Por favor. Proston agron speudo. Isso. Prostonagrun speudor. Speudo. Algo como para o campo eu me apresso. Isso. Algo assim? Isso mesmo. Para o campo eu me apresso. Ou eu estou correndo para o campo. Alguma coisa assim, né? Eu estou me apressando para o campo. Tranquilo? Em direção ao campo também poderia ser. Vamos lá, que continuidade. Depois do 7 ainda tinha o 8, o 9 e o 10. Quem pode ler? O 8, o 9 e o 10. Posso ler o 8?
Daniel Albuquerque, por favor. Isso. Ti, caleis, ton, dulon. E a tradução? Por que chamas o escravo? Isso, é uma pergunta. Por que chamas o escravo? Por que você está chamando o escravo, né? Também poderia ser. Quem pode ler o 9? Rodulus, uc estin argos. Isso. Aqui mudou o acento e ficou o questin. O questin O que é, argos. sim, o que estin argos. Isso. Escravo não é preguiçoso. Isso. O escravo não é preguiçoso. Mudou o acento porque o uc, ele é uma palavra proclítica. Aí, quando juntou um proclítico com um eclítico, mudou, o acento do estim mudou. Saiu do tim e ficou pro es, mudou pro es. Ficou o questin. O questin O que é argos. isso? Continuando. Quem pode ler o 10? Rodulos ekbain ektu oiko. Isso. Rodulos, ekbaine, ektuoiko. Ektu oiko. O escravo sai de casa. Isso. O escravo sai de casa, o escravo sai da casa, ele vai para fora da casa. Adalgisa. Professor, Ekbanei, é isso? Ekbanei, Bainei, como se Baine. pronuncia? Ekbaine. Bainei, é isso? Isso. Isso. Ekbaine, ekbaine e ekvene, se você for numa pronúncia moderna. O que você queria dizer? Ekvene? Ekbanei, isso que tem em cima do I é um espírito ou é um acento? Do I, Do iota. do iota é um acento. Ah, um acento. Um Um acento acento agudo. Agudo. Tá. E Eu só vem no começo, né? oiku, esses dois acentos que tem aí, tem o espírito e tem um acento agudo. Isso. A gente pronuncia como esse I, nesse caso? Ele fica com uma aspiração? Não, porque não é não é um espírito rude, é um espírito brando. É um sinal de não ter aspiração. Então é oico. Oico. Oi. Certo. Obrigada, professor. Às vezes, algumas pessoas defendem oi. Algumas pessoas vão pronunciar oi. Eu pronuncio oi, mas você pode tentar pronunciar oi. Oico. Viu? Eu já vi uma pronúncia assim mais aberta, como o senhor falou agora. Viu? Então, olha, Oi. eu falo, a minha pronúncia varia muito. Então, vocês vão ter um problema comigo, porque, como eu falei, eu contei para vocês, né, a historinha. Quando eu aprendi, há uns 15 anos atrás, logo que eu comecei a aprender grego, eu aprendi a pronúncia erasmiana, que era de um jeito, e aí depois eu fui estudar no outro semestre com uma outra pronúncia reconstituída, e aí muitos anos depois eu fui aprender o grego moderno. Então, e ainda tem o pessoal que propõe umas pronúncias diferentonas aí, que pronúncia luciana, pronúncia koiné, da época do Império Romano. Então tem eu às vezes fico dividido, mas eu vou aceitar que você seja coerente. Só que você tem que conseguir reconhecer um acento e um espírito, tá bom? Vamos ver se você consegue reconhecer um acento e um espírito. Tranquilo? Com verdinha, mas eu chego lá. O espírito só é no começo da palavra, né? Não tem no meio. Sim, mas é porque essa palavra é um pouco pequena e tem um ditongo. E aí acaba confundindo, né?
E o espírito também vem em consoante, não, Gibson? O espírito, Só no rô, né? só no ró. Só no ró. E aí ela tem uma palavra que tem 2 ró seguidos. E aí, às vezes, você tem algumas edições colocam um espírito brando e um espírito rude em sequência. E também tem um negócio, a crase. Você vai encontrar um símbolo para crase, que vai se parecer com espírito também. Mas não é espírito, é crase. Tá certo? Mas crase em grego. Crase em grego não é igual a crase em português. Mas não é para a aula de hoje. Não vai aparecer na aula de hoje. Se vocês quiserem, vocês podem procurar na gramática alguns exemplos. Pega lá a parte de fonética, que já vai estar lá no começo, e lá vai estar alguns exemplos de crase. Tá bom? Bom, continuando. Agora aqui tinha uns exemplos aqui que eu tinha que falar sobre o uk. O uk é uma palavra, né, um advérbio, que significa não. Só o já significa não. Ele é usado antes de uma consoante. Então eu vou dizer, tio Speudes, por que você não se apressa? Ou por que tu não te apressas? Tio Speudes. E o U, ele é proclítico, que a gente fala, é uma palavra proclítica. Então não tem acento, mas ela vem antes de uma palavra que tem acento e ela se apoia na palavra que tem acento. Então, tio Speudes. Aí eu já o queimi. Então aqui, quando depois vier uma palavra que começa com vogal, aí não vai ser u, vai ser uk, com capa. O queimi. Se tiver um espírito rude, aí vai ter, no vez do capa, vai ser ki. Aqui, no terceiro exemplo, rodulos o que este nargos. Aconteceu um fenômeno, né, lá da mudança do acento, porque o estin é uma palavra enclítica. O acento dela normalmente é no tin, mas quando teve essa sequência de uk e estin, você não pronuncia uk estin, você pronuncia ukestin. E aí o acento muda de lugar para o estin. Aí o Ítalo quer falar alguma coisa. O que foi, Ítalo? Professor, por exemplo, nas perguntas nós usamos o ponto e vírgula. Sim, é uma pergunta. O grego, até hoje, no grego moderno, usa o ponto e vírgula como sinal de interrogação. Pronto. No latim, por exemplo, a gente tem uma partícula que designa uma indagação, uma pergunta, que é o né. Por exemplo, est, né? No grego, tem algo parecido, além do ponto e vírgula? Tem o ara, que é para o sim ou não, mas é porque a gente não viu nenhuma pergunta com ara ainda. E aqui a gente viu só o ti. O ti significa o que ou por quê. Ele, na verdade, significa o quê. Mas a gente, por algum motivo, o Atanásio, na terceira edição, na segunda e na terceira edição, resolveu ensinar ele logo como por quê, e depois ensinar como o quê. Já na versão italiana, ele ensina di a ti, uma preposição, e o ti, para ensinar o porquê. Mas aí fica assim, por causa de quê? Adalgisa, você está com a mão levantada ainda. Você quer perguntar alguma outra coisa? Não, professor, perdão, foi deficiência minha, perdoe. Tudo bem. Aí, Ítalo, deu para entender? Então a gente não viu o ara. O ara, a gente não traduz. A gente pode traduzir, às vezes a gente traduz assim, acaso, tarará, tarará. Entendeu? Não, professor. Obrigado. Continuando. Quando ele aparecer, eu vou dizer, olha, que o ara é para fazer uma pergunta de sim ou não. Aí aqui, eu dei aqui uns exemplos
essa aqui é um exercício de versão. Eu dei aqui uns exemplos de resposta, mas tem sempre outras possibilidades. Então, ele não se apressa, você poderia traduzir como o speelde. O speelde. Por que tu não estás trabalhando? Poderia ser tio ponês. Eu estou carregando o arado. Ferotoarotron. Ou perotoarotron. Tu te apressas para o campo. Speudes prostonagron. Ele é preguiçoso. Você poderia dizer autos estin argos ou simplesmente argos estin. Esse autos eu não ensinei ainda para vocês, mas vocês já viram, acho que auton e autor. Ele no nominativo vai ficar assim, autos, mas vocês já viram ele no acusativo masculino e no acusativo neutro. Auton com uni e autor sem nada, só terminando no ômicron, autor. Então ele é como se fosse um ele, mas na verdade não significa ele. Significa mesmo, significa próprio. Tem esses dois significados, mesmo, próprio. Então, tipo assim, é a mesma pessoa, né, preguiçoso. Tá dando para entender? Aí, Sim, professor. Oi. Deu para entender, sim, professor. O senhor explica muito bem. Não sei. Mas isso. Então aqui, olha, vocês não tinham visto ainda o pronome para a terceira pessoa, a não ser auton e autor. Então aqui um exemplo aqui seria autos aqui como sujeito, né? Autos estin argos, mas não precisa colocar. Você poderia colocar só argos estin. É preguiçoso, ele é preguiçoso. Eu não sou forte. Você poderia dizer o que me esquiros, o que esquiros em mim. Então não sou forte, ou não forte sou. Vendo aí, prestando atenção nos acentos. Como é que ficam os acentos? O que em mim, o em mim fica com acento, por causa do proclítico, né? O que em mim, esquiros. E o que esquiros em mim, ele perde o acento. O que esquiros em mim. Aí, tu não és um escravo. O eidulos não perde o acento, o ei. O que eidulos, acho que o ei não perde o acento mesmo, não. Dulos, o que, o dulos, ei. Veja aí as três possibilidades. O que dulos o que, o dulos, ei. Tu não és um escravo. O escravo não está trabalhando. Rodulos, o ponei, rodulos. As duas possibilidades de ordem aí, né? Rodulos, o ponei, rodulos. O escravo está levando a Dalgisa. Sim, professor. Eu tive uma dúvida aqui. O senhor botou três palavras, três frases, né? Odulos luconei, né? Aqui no escravo, né? Isso. E depois o senhor botou o conei, cadê? Perdi, onde é que está? Na 7. O conei odulos. O senhor botou três maneiras de arrumação. Quais seriam essas traduções das três maneiras? Fica tudo, tu não és um escravo? Sim, mas literalmente não vai ficar. Literalmente vai ficar não és escravo, escravo não és, não escravo és. A última seria não escravo és. Isso, és, né? Sei. Obrigada. Continuando. O escravo não está trabalhando. O rodulos, o ponei, rodulos. O escravo está levando o arado para o campo. Rodulos, perei, toarotron, proston agron. Aqui era muito grande, eu não mexi muito, não. Deixei assim, mais ou menos, na ordem do português. Rodulos, perei, toarotron, prostonagron. O que você tem que perceber é que toarotron
é neutro. Toarotron é neutro. Aí o artigo dele é to. Ele é to, não é ton, mas ele está no acusativo. Se ele fosse masculino, o artigo dele seria ton, mas não é, é to, toarotron. Então ele tem esse final, arotron, mas não tem esse final em ni, mas ele vai ser esse final em ni tanto no nominativo quanto no acusativo. Então o nominativo dele é toarotron e o acusativo dele também vai ser toarotron. É uma coisa que acontece com as palavras neutras em grego. O nominativo vai ser igual ao acusativo. Continuando. O 10. Ele não é preguiçoso. O que estin argos ou o cargos estin. O cargos estin. Perceba aí a mudança da acentuação. Quando junta com o e o estin, fica o que estin. Quando bota o estin lá para depois, perde o acento. Então fica o cargos estin. O cargos estin. Percebe aí o estin, que é uma palavra muito comum, e aí é uma palavra enclítica, e o uk é uma palavra muito comum, é uma palavra proclítica. Vocês estão vendo aí como é que acontece. Aí aqui tinha isso aqui. Eu não tive tempo de colocar as palavras em grego, mas isso aqui é o imperativo. É o modo imperativo. Vocês viram ali em cima o modo indicativo, mas vocês já viram também alguma coisinha de modo imperativo. Então, spelde significa é uma ordem, é um comando, né? Apressa-te, corre, no singular. Apressa-te, tu. Vocês estão entendendo? Aí o filei, como é que fica? Fica filei ou pilei. Não fica pilei, fica filei. Filei. Vocês estão vendo o acento? Houve contração, mas não fica com acento circunflexo na última. O acento fica na penúltima. Vocês estão entendendo? Aí não é ele ama, é ama ou ama, né? É um comando, né? Ama. Filei. Pilei. Ama. Deu para entender? E o isti significa seja, ou ser. É um comando do verbo ser, né? Esteja, eu não sei se o outro. O imperativo causa muita confusão na minha cabeça, porque eu fico querendo concordar com você. Seja, esteja. Isso. Então aí vai causar assim, umas confusões na cabeça de vocês também, viu? Quando forem fazer as traduções do imperativo. Mas lembrar que é o imperativo. Então, spelde. Então, aqui não existe uma desnência para o imperativo. Esse aqui a gente chama de imperativo presente. O imperativo progressivo. Porque ele é assim, dá um sentido de continuar, né? Corre, né? Vai correndo. Ama, continua amando. Iste, seja, continua sendo. Vocês estão entendendo? Esse aqui não tem um radical, o mesmo radical do presente. Por isso a gente vai chamar de imperativo presente, imperativo progressivo. Aí, ele não tem uma desnência própria, mas esse Y aparece para poder tapar um buraco. Isso historicamente. A gente pode dizer que esse Y é a desnência dele, mas para história, né, a linguística histórica, para a gramática histórica, esse Y aí é um tapa-buraco, é uma vogal uma vogal de ligação, alguma coisa que veio para tapar o buraco da não existência de uma desnência aí para o imperativo presente. Deu para entender isso ou não? Eu estou falando muita gramatiquez.
professor, eu vi aqui no segunda palavra, tá falando diferente, né? Duas palavras iguais são diferentes. Uma com acentuação no final e a outra sem acentuação. Podia explicar de novo? Eu não entendi. Sim, a primeira é um imperativo, é um comando. Estou dizendo ama, ama. A segunda é ele ama, ou ela ama. Então, filei é um comando, ama. E filei é ele ama, ele está amando. Ok. Deu para entender? E o ist é seja, esteja. Aí aqui como é que é a proibição? A proibição, você vai usar esse advérbio me. Você não vai usar o, você vai usar me. Me aire toarotron. Não levante o arado. Me aire toarotron. Me argos isti. Não seja preguiçoso. Me argos isti. Me argos isti. Não seja preguiçoso. Não ser preguiçoso. Vocês estão entendendo? O me? Então, na negativa, na proibição, na negativa do imperativo, você não vai usar o, uk, você vai usar me. Tranquilo? Tá dando... Professor? Oi. Nesse caso, quando tiver no imperativo, a ordem das palavras pode mudar ou não? Sempre tem que começar com me. O me, eu acho que é uma palavra que começa assim, a ordem. Eu acho que eu nunca vi ao contrário, não. Eu acho que ele não perde o acento, mas ela começa, né, a ordem, né, a negativa, né? Tudo bem? Tá certo, professor. Obrigada. Eu não lembro de ter visto em outra ordem, não. E continuando. E ela tem... Depois vocês vão ver que ela tem outros usos. Ela é usada... Tem um uso bem diferente lá no subjuntivo, que você vai traduzir como se fosse um que. Mas aqui não. Aqui é um não. Tudo bem? Se traduza como não. E no texto nem foi assim uma proibição. Foi assim, tipo, se não está presente, né, o Diceópolis, né, era uma condicional. Ela pode aparecer em condicionais também. Continuando. Aí tinham aqui, essas frases para traduzir. Essas aqui vocês vão fazer. Aquelas outras lá em cima fui eu que fiz, mas isso aqui vocês vão ler e vocês vão traduzir. Bora lá, quem quer traduzir? Quem quer ler e traduzir? Posso tentar primeiro? Por favor, Daniel? Isso. Uhum. Ekbaine. Não, é ekbaine. Como? Não entendi, professor. Não vai ser ekbaine, é ekbaine. Ah, tá. Ekbaine. Não, ekbaine. Ekbaine. Isso, ekbaine. Ekbaine. Ektu. Oiku. O sentias. Caiote deuro. Isso. Como é que você traduziria? Porque saia de casa, ó, Chantes, e venha para cá. Isso mesmo. Aqui é o imperativo. Ekbaine. Ektuoico. Saia de casa, saia da casa. Oxantia. Oxantias. Isso aqui é o vocativo. Oxantia. O nome dele é Xantias. O nominativo, Roxantias. Mas aqui é Oxantia. Perde o sigma porque é um vocativo. Caio te deuro. Venha, eu te também é um imperativo. Eu te, venha, deuro. Para cá, aqui, para aqui. Quem quer ler o 2? Me, cateude, Cateude.
Rodule, Odule. dule, ala, pônei. Isso. Agora traduza, se você puder. Não durma, ó escravo, né? Mas trabalhe, antes trabalhe. Isso, muito bom. Então aqui o vocativo de rodulos é odule, com um Y. O vocativo de rodulos é dule. Perceba isso aí. E esse pônei não é ponei, é pônei, é trabalha. Perceba o acento, que é diferente. Não é ponei, é pônei. Cateude não é cateudei. Não tem um iota no final, tem só um Y. O pônei tem um iota porque ele é um contrato em Y. Então, contraiu, ficou pônei, não ficou ponei. Quem quer ler o 3? E a gente perde tempo. Não é, Claudete. Vai ler, Claudete, de novo? Ninguém quer ler? Eu leio. Leia. Eu leio, Claudete. Apareceu outro. Meoto caletos, esti o déspota. Isso, meruto calepos isti, o déspota. O déspota. Não sejas duro, patrão. Isso, mas o ruto, faltou o ruto. Sei não, professor, desculpa. O ruto seria alguma coisa tão. Sim. Não seja tão duro, ó patrão. Isso. Então o ruto aí seria o tão, o assim. Então não seja duro assim, não seja tão difícil, né? Não seja tão severo. A gente pode traduzir mesmo como déspota, que a gente tem essa palavra também, né? Pode ser também? Pode. Claro que pode. Mas aí existem várias opções. Você pode dizer patrão, você pode dizer amo. O senhor é ruim porque tem várias. O senhor tem várias palavras que a gente usa, traduz para senhor. Porque aqui ele é o senhor dele, porque ele é escravo dele. Então ele está dizendo déspota, patrão, amo, né? Uhum. Continuando. Quem quer ler o 4? Posso ler o 4? Por favor, Alexandre. Aratron kai spel de proston agron. Isso. Agora traduza. Levante o arado e corre para o campo. Bom. Levante o arado e corra para o campo. Aí poderia ser se apressa-te para o campo também. Então, tem dois imperativos. Aire e spelde. Quem quer ler o 5? Então, em vez de corre, é corra, né? Não, pode ser corre. O problema é se você vai concordar com você ou com tu. Tá certo. Tem que decidir qual é a concordância que você vai fazer. É com você ou é com tu? Aí, tentar não misturar. Ok, entendi. Aí, agora, quem vai ler o 5? Caleiton dolon, ó déspota. Isso, aqui é Kalei. Não é Kalei, não é Kalei, não é Kalei. Isso. Tom, dolon, ó déspota. Isso, e traduzido? Chama o escravo, patrão. Isso, exatamente. Chama o escravo, patrão, déspota, senhor, amo. Aí tinha uma frase aqui de sabedoria que era assim, metron ariston. Seria alguma coisa com a melhor medida. A melhor medida. Ariston seria melhor, né? Lembra de aristocracia. E metron é a medida, né? Lembra da palavra metro, né? Aí é de Cleóbulos, é um dos 7 sábios gregos. Eu não sei, não lembro agora de onde ele é.
Cleóbulos. De qual cidade ele é. Aí, na sequência, tinha lá um texto cultural falando do escravo, né, da escravidão na Grécia, e aí a gente entrava no 2 beta, Roxantias beta. Tinha essa figura aqui, e tinha aqui, né, uma frase. Aí você via aqui, né, os 2 bois, o Diciópolis, o Xantias, o arado. Aí tinha essa frase aqui. Quem quer ler para mim? Rodicaiópolis lege. Spelled Roxantias. Kai fere moi to aroton. Isso. Cuidado aqui que não é Ró, é Oxantia. Ah, sim. É um chamamento, é um vocativo. Oxantia. Você consegue traduzir? É assim, o de Caiópolis diz, né, Leia? Apressa-te, ó Xantia, e fere carrega o arado meu arado. Não é bem arado meu, é para... Não. Cai, fere, e não é carrega, fere? Isso, não é meu. Moi não é meu. Moi aqui poderia ser o quê? É moar, não. Não é moar. Eu li francês. Uma vez eu li moado. Moi aqui, seria o quê? Moi é para mim, né? Para mim. Para mim. Você poderia né? Me traz o arado, né? Você poderia também dizer assim, né? Me traz o arado, traga-me o arado, traz o arado para mim, né? Vocês estão compreendendo? Sim. Apressa-te, traga o arado para mim. Aí é isso que ele está dizendo, né? Oxantia. Aí tem aqui, né? O imperativo spelde e o imperativo fere. E tem o vocativo oxantia. Perde o sigma. Não tem o sigma, é o vocativo. No nominativo é roxantias. No vocativo é oxantias. Não precisa ter esse O. Se eu digo só oxantia, já dá para entender, já dá para chamar. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aí tinha esse vocabulário aqui que a gente tinha que aprender. Vocês leram antes da aula? Água. Vocês sabem o que é água? Levo, conduzo, guio. Isso, exatamente. Lembra de pedagogo, né? Aquele que conduz a criança. E eissago, ele aí é um composto, né? De eis com conduzir, né? Seria um conduzir para dentro, né? Levar para dentro. Introduzir, né? Seria... Sim, pode ser. Introduzir também. Aí, na sequência, baino. O que é baino? Ando, caminho. Isso, ando, caminho. Vou por terra, não por mar. Aí, blepo. O que é blepo? Vejo. Olho, vejo. Normalmente é o vejo, eu olho. É um pouco diferente de roró. Porque roró, é o sentido básico de roró é eu vejo. E o sentido básico de blepo é eu olho. Vocês estão entendendo a diferença? Esse eu vejo é contemplar, assim, mirar com mais atenção, alguma coisa assim? Não, é porque no sentido de... Quando eu digo rural, pode significar que eu enxergo, né? Que eu não sou cego. E o blepo aqui é mirar, né? Que você está vendo. No blepo você está vendo, né? E no oral você... Não, no blepo você olha e você vê também. Pode ser também o sentido de ver.
Sim, você está vendo, não é porque não é cego, é porque você está vendo, né? Isso, você olha primeiro. O sentido de blepo inicial é olho, então é ativo. Vocês estão entendendo? Uhum. Tranquilo? Por isso que Tranquilo. eu coloquei aqui a diferença. Então, é para você fazer um pouquinho a diferença de blepo para oral, mas porque eles inicialmente são diferentes, mas depois fica com o mesmo sentido. Deu para entender? E aí a gente ainda vai ver também outras palavras para contemplar, né, para assistir, né, o teatro. Então, essas aqui são as primeiras que a gente vai ver. O roral é um contrato em alfa, que contrai para roró, roró. Então, você encontra no dicionário assim, roral, roró. Aí, lambano, o que é lambano? Tomo, agarro. Isso, pego, tomo, agarro. Pode ser o A lambada. recebo também. A lambada. Como é? A lambada. Não sei se é cognato. Eu sei que Eu ia sílaba fazer é. essa pergunta, se tinha alguma coisa a ver com lambada. Não, eu não faço ideia. Eu nunca pesquisei. Eu prometo que eu juro para você que eu nunca pesquisei. Mas o lambano eu pego, né? Eu agarro, eu recebo, né? É um verbo muito comum. E aí, por exemplo, sílaba tem a ver, porque é uma coisa junta, né? Uma coisa junta. Eu junto uma coisa com a outra. É um som, é uma sílaba. Aí silambano. Silambano Ajudar, né? significa ajudar, pegar junto. Pegar junto. Ajuda. Eu ajudo, eu pego Serve junto. como socorrer também, né? Tem a ver um pouco com socorrer, né? Mas depois a gente vai ver uma outra palavra para socorrer, que não é essa. Essa aqui é silambano, tem mais essa ideia de pegar junto, né? Trabalhar em conjunto, para poder carregar um peso, alguma coisa, né? Continuando. Silambano. Silambano. Aí aqui tinha aqui essas palavras aqui. Robus, rebus. Robus vai ser o boi. Rebus vai ser o quê? A vaca. A vaca, né? Então aqui eu estou mostrando já para vocês qual é o artigo feminino. O artigo feminino é ré, com aquele eta ali, com o espírito rude. Então, robus... Então não existe a palavra vaca, vai ser rebus, né? Bom, primeiramente, pode ser que eles tenham criado depois, mas aqui, essa palavra pode ser usada tanto para o masculino quanto feminino. É uma forma só. Continuando, todendron. Você sabe o que é todendron? Árvore. Isso, Árvore. árvore. E é neutro. Árvore. É uma palavra neutro. Tem o to, né? O artigo é o to. Então, você está vendo os três artigos. Ro, ré, to. Então, é o masculino, o feminino e o neutro. Aí, rodespotes. Rodespotes é o patrão, o senhor do escravo, o amo, né? Adalgisa? Professor, se fosse a patroa, não sei se teria esse termo, seria né despotes? Seria redespoina. Despoina, ou a terminação, a desinência é diferente, isso? Sim, é uma outra palavra, redespoina. Despoina. Isso. Eu não coloquei aqui que não vai aparecer. A mulher do patrão ainda não vai aparecer ainda nesse texto. Mas na outra vez também me perguntaram, então eu decorei. Redespoina. Se você... deixa eu ver aqui se eu procuro aqui para você, mas despoina. É até nome de mulher, eu acho também, acho que é. Deixa eu ver aqui.
É uma declinação diferente, né? Não, a declinação é a mesma, só que é uma palavra feminina. Despotes é também da mesma declinação, só que é uma palavra masculina da primeira declinação. Vai aparecer uma palavra feminina. Deixa eu ver aqui. Essa terminação já não é assim aquela a regular, né? Masculina, não. Termina com não é o padrãozinho, porque ela é da coisa, né? Da primeira declinação, que a maior parte das palavras da primeira declinação é feminino. Por isso ela vai ter uns alfa, um zeta, que vão aparecer com... Deve ser bem complicada, assim. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui para vocês aqui. Vou copiar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui do dicionário. O dicionário dizia assim. Tará, tará. Espoina. Ah, mas aqui foi porque faltou um delta, sem querer. Despoina. Pronto. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Nada. Oxe. Deixa eu ver aqui. Não por isso, professor. Não, mas ainda não foi como eu queria. Deixa eu ver aqui. Como eu queria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. É assim. Pega. Acho que é Alt. Tem que ser. Deixa eu ver. Não. Ctrl Shift V. Não, ainda não é. É muito chato. Vou ver se eu consigo aqui fazer. Professor, uma dúvida. Oi. Qual a diferença entre despotas e déspota? O déspota está no vocativo. E despotes é o nominativo. É só o caso, né? Isso, é o caso. Tá ok, obrigado. Então vocês estão vendo aqui acho que tinha um fundo azul. Por isso que tá assim, eu pensei que tivesse selecionado. Não tava. Pronto. Aí aqui, eu não sei se vocês estão vendo como é que aparece no dicionário. Ele aparece assim, né? Entre parênteses e o ré, né? Então, aquele entre esse parênteses, né? É o nominativo. É o artigo, né? Olha aqui. Então é ré despoina. O genitivo é despoina, despoines. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pronto aqui para vocês saberem aqui. Deixa eu botar aqui. Vocês queriam saber o feminino? Tá aqui o feminino. Ia ser rainha, ó, soberana. Sim, sim. Acaba tendo, né, esses sentidos a mais. Senhora, dona da casa, princesa, rainha, soberana, né? Que é aplicado, né, para mulheres ou deusas, né? Marca. E aí ele coloca, né, entre aspas, né, o despotes, que é o masculino, né? Aí fica aqui um pontinho aqui para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Continuando aqui. Aí tinha nesse texto também apareceu a preposição eis. Preposição eis significa para ou para dentro. Às vezes a gente traduz como em,
Mas é isso, né? Para dentro, em algum lugar, chegou em algum lugar, chegou dentro de algum lugar. Vocês estão compreendendo? O que o ex Uma é? direção, né? É com uma direção, né, professor? Isso. Um para dentro, um em algum lugar. Aí aqui, deixa eu ver. Oi. Qual seria a diferença dele pro pros? O pros, ele pode ser em direção, mas e pode ser proximidade, né? Junto, perto. O ex dá essa ideia de que chegou em algum lugar, está dentro de algum lugar, para dentro de algum lugar. Então tem assim uma leve diferença de significado. Tudo bem? O pros é um pouco mais distante do que o ex. Isso. Ah, tá, entendi. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas seria isso, a diferença. Deixa eu ver aqui, se eu tiro aqui Professor, então, um dá a ideia de movimento, que é o pros, que ainda está indo, e o outro mais ou menos assim que chegou, vamos dizer assim, está em algum lugar. Seria Isso, assim? pode ser. Mas também o ex pode dar ideia de movimento também. O problema é esse. O ex também não é parado. O ex pode ser uma. É porque é porque talvez seja muito cedo para a gente mostrar, né, exemplos, né, das preposições mais. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo aqui para vocês. Tá aqui. Esse aqui talvez seja muito simples. Eu vou pegar esse aqui. Está travando aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar aqui mostrar um exemplo para vocês, gente. Pronto, vai ter que ser isso aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ter que pegar aqui. Pronto, deixa eu botar aqui. Pronto. A qualidade tá ruim, mas vocês estão vendo? Sim, estamos, professor. Sim, aí o círculozinho é algum lugar. E aí, então, N é dentro do lugar. Vocês estão entendendo? N é dentro do lugar. Pros, eu estou em direção ao lugar. E o ex, eu estou chegando no lugar. E o ek, eu estou saindo de dentro do lugar. E o apô, eu já estou indo para longe do lugar. Mas a partir do lugar. Partindo do lugar. Deu para entender? Ah, massa, perfeito. Entendi. O sempre é muito bom para fora, indo para fora. E o apoio já foi enviado para lá. Eu espero que tenha dado para entender. Aí agora aqui, vamos continuar aqui, né? A leitura. Aí vai aparecer esses 3 advérbios aqui. Olha, essas palavras vocês têm que aprender, decorar essa semana, viu? Essas aqui que eu mostrei aqui, ó. Ágo, eisago, baino, blepo, lambano, silambano, ro, rebus, todendro, rodespotes. Tem que aprender para essa semana. Eis, viu? Aí, decorando. Bradeos, epeita e éder. Sem desculpa, é para tentar aprender essas palavras.
Estão no começo do capítulo, porque é para poder ser aprendido naquela semana. Viu, gente? Você vai, faz uns cartões, faz um desenho, coloca na parede, tenta criar suas estratégias de aprendizagem. Aí, bradeos é um advérbio que significa, de modo, significa lentamente, ou devagar. Epeita significa depois, em seguida, né? E ede significa já, agora. Vocês estão entendendo? Desde já também. Isso, desde já, agora. Continuando. Aí aqui tinha o texto. A gente vai fazer a leitura, né, do texto, né? Vamos lá. Quem pode fazer a leitura aí dessas primeiras linhas? Vou tentar. O Daniel? Isso. Romain, de Caiópolis, Laune tus bus, Rodé Chantias, Opisten, Badizeis, Cailere, Ferei, Opirei, Cailere, to Arotron. Isso. Então aqui por um lado, Diciópolis está conduzindo os bois, por outro lado, o Xantias anda atrás, né, e carrega o arado. Opsten, aqui é atrás, vindo por trás. Deu para entender? Sim. Eu acho que essa palavra está no vocabulário complementar, Opsten. Não é para aprender essa semana, mas tá aí já. Aí agora, quem pode ler agora essa segunda linha? De Óligo, de Ró, de Caiópolis, Eisage, tus bus, eston, agron, cai, blepe proston dulon. Isso. Então, dioligo vai aparecer várias vezes. É assim, pouco tempo, ou assim, não tem a palavra tempo. Então tem que ser assim, em pouco, né? Logo, em pouco. Aí, o que acontece? O Diciópolis, ele introduz os bois para dentro do campo, né? E olha para o escravo. Blepei prostondulum, e olha para o escravo. Deu para entender? Sim. Então, Eisage conduz para dentro, introduz. Aí, continuando. Rodê, quem pode ler aqui essa linha? Rodê Chantias, o Palestin, Bradeos Gar Bainei. Isso. Rodexantias, o Palestin, Bradeos Gar Bainei. Mas o Xantias não está lá, não está presente, pois ele caminha, né, lentamente, devagar. Quem pode ler agora essa outra linha? Pode tentar de novo. Roum, de Caiópolis, Calei, Auton, Cai, Legei. Espeude, Roxentia. Xantias. Ou melhor, Xantia. Roxentia. Caifere moi, to Arotron. Isso. Então, por isso, né, o Diciópolis o chama e diz: te apressa, ó Xantias.
e me traz o arado, traga o arado para mim. Todo mundo está entendendo? Com certeza, né? Sim. Tá bom. Aí agora, a próxima linha. Quem pode ler? Rode Xantias lege. Al rede speudo. A lede. Ede speudo, ó déspota. Deixa eu aumentar aqui. Ti ruto, halepos, rei. Halepos, rei. Isso. Aí aqui é uma questão de... Isso aqui era para estar colado com isso aqui. Eu não consegui fazer colar. Esse aqui não é um espírito. Isso aqui é uma apóstrofe. Porque era Alá. O Alá comeu. O Alá ficou junto do Éder. Aí ficou Aleder. Vocês estão entendendo? Isso aqui vai ser pronunciado. É uma contração. Né? Vai juntar, né? Aleder. Deixa eu ver. Aí ele diz, mas o Chantes diz... Rede, mas Alá é mais também, peraí, mais e mais não dá. Você pode dizer, e o Chantias diz, ou e o Chantias responde. Responde, né? Não, mas eu digo assim, esse Al-Rede, eu desde já apresso. Você diz assim, mas já desde já me apresso, mas já estou correndo. Ó Senhor, o déspota, né? Isso. Aí empancou aí. Por que és tão difícil? Por que és tão difícil. Duro? Duro. Ruto aqui, né? O tão, assim, dessa maneira, né? Raleposo, ou caleposo, é o difícil, duro, né? Caleposo. Né? Isso. Então, por que você é tão difícil? Por que tu és tão duro, tão difícil? Ok. Deu para entender, gente? Rodek Santias Leg. E o Chantias disse, ou diz, melhor dizendo, não tá no passado, aqui é tudo presente. Mas já me apresso, já estou correndo. Ó, chefe, ó, déspota, ó, patrão, ó, amo. Aí aqui, mais um pedacinho. Quem pode ler esse pedacinho? Rodrigo. Bradeos deferem o to altros pos alton. Prosalton. Isso. Então, bradeos deferei o perei toarotron prosalton. Lentamente, devagar, né? Ele carrega o arado, né, em direção a ele, né? Ele é... Oi? Não, para ele, né? Isso, em direção a ele, para ele. O ele aqui, esse autônomo, é o de Caiópolis, ok? E Pere, quem está carregando o arado, é o Roxantias. Lentamente, Bradeos. Agora aqui, quem pode ler esse aqui? Esse trechinho. Quem é? Claudete ou... Deixa eu aumentar aqui. De Caiópolis, Agei, Tubus,
tubus, tusbus, tusbus, rupo, to, zigon, cai, prosapte, isso, to, toarotron, oarotron, epeita, de proston, dulon, blepe. isso. Então aqui, então por isso, né, então, Caópolis conduz aqui fica meio estranho, conduz, mas conduz os bois para debaixo do jugo, debaixo do jugo. Iata, né? Iata. Isso, iata, né, prosapte, ele ata, né, ele amarra, né, o que, né? o arado, né. Então, vocês entenderam? Tem 2 bois, ele coloca o jugo, né? Uma peça de madeira, né? Que junta, né? Os 2 bois e aí ele prende, né? Prosaptei o arado, né? Nesse jugo que os 2 bois vão puxar. E depois para o escravo olha. Isso. E depois para o escravo olha, e depois olha para o escravo, né? Epeitadei, depois, em seguida, né? Blepei, olha, né? Prostondulum, em direção ao escravo, para o escravo. Continuando. Quem quer ler mais esse trechinho? Deixa eu tentar, professor, deixa. Deixa. Olha, o vermelho é para dar uma pista. Certo. Deixantias, ó parestim. Cateudei, garra, rupoto dentro. Isso. Então, o Xantias, Rodexantias, o Parestim. Mas o Xantias não está lá, não está presente. Cateudegar hipotoidendroi. Pois está dormindo debaixo da árvore. Olha, o Diceópolis, ele foi lá, botou o jugo nos bois, prendeu o arado, olhou para o escravo. Cadê o escravo? Não estava lá. Onde é que ele estava? Estava dormindo debaixo da árvore. Deu para entender? Esse é rupó, professor? Rupó. Rupó. Você aqui, nessa transliteração, ele usou esse U, mas normalmente a gente não usa esse U, a gente usa um Y. A gente diz assim, rupó. Tá entendendo? Lá em cima também, eu acho que porque aqui eu vou usar uma transliteração automática. Então aqui tem gente que fala rupô, mas é melhor você dizer assim mais arredondadinho. Rupô. É que nem déjà vu. Você fala déjà vu? Não, déjà. Como é que é em francês? É déjà vu. Déjà vu. Mas a gente portuguesa para déjà vu, né? Então, olha, alguém vai dizer rupô, mas não é bem rupô, é rupô. Deu para entender? Deu sim, professor. Tranquilo. Aí, continuando aí. Sim, a próxima frase. Nessa transliteração também ele consegue colocar um iota subscrito aqui embaixo, em vez de colocar descrito. Que eu acho muito legal, mas não é fácil fazer esse símbolo aqui, não. Do jeito que está aqui. Então dá para você ler todendro ou toidendroi, se você quiser, né? Aí, continuando. Quem pode ler esse outro trecho? Posso tentar, professor?
Daniel, por favor. Rom, de Caiópolis, Calei, Auton, Cai, Legei. Eutedeuro, o Catarete, Mecateude, Alá, Silambane. Isso. Silambane. Aí aqui ele está dizendo assim, então Diciópolis chama ele, o chama, né? Por isso Diciópolis o chama e diz, vem aqui, Eutedeuro, ó Catárate. Ó Catárate é maldito, né? Miserável, amaldiçoado, né? Um insulto, né? O Catárate. Mecateude, não durma. Alacilambane, mas ajuda. Aqui também botou um U aqui, que normalmente a gente colocaria um Y. Sulambane. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui? Aqui o Catárate, acho que também estava no vocabulário complementar. Não estava lá no começo do capítulo, né? Mecateude, você tinha que já conseguir saber que era não durma, né? E o silamba, né, estava lá no vocabulário no começo. Alguma dúvida? Catárate é miserável, né? Miserável, alguma coisa ruim, né? É um para baixo, né? Catar, né? Um para baixo, né? Deixa eu ver aqui. O Isidro. Então, deixa eu ver aqui o. Não, vou olhar online. Vou olhar no o que é que o. Deixa eu ver aqui. Catárate. Professor, como vai ser a presença hoje? Hoje vou fazer pelo aquele mesmo formulário. Alguém pode colocar o formulário de novo no final aí, gente? Eu botei lá no começo. Eu já botei Quando de o novo. senhor colocou no início, eu fiz o meu. Eu sei. O que eu quero é que alguém copie o lá do final e coloque no começo. Melhor, copie lá do começo e bote no final. Para eu. Já botou, professor. Como é? Alguém já colocou aí agora. De novo? Ah, tá bom. Olha, o Catárate. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ele coloca aqui no dicionário. Ele coloca assim: digno de execração, execrável, maldito. E dá o verbo de cataralmai. Então você vai encontrar no dicionário catáratos. Catáratos. Deixa eu ver aqui. E, professor, ele é a junção de catar com o quê? Tem algum outro nome depois de catar? Deve ser, mas eu nunca procurei qual era a composição. Eu vou só mandar aqui para vocês darem uma pesquisada, viu? É catáratos, catáraton. Deixa eu ver aqui eu tô vendo que é cataralmai, mas eu não sei se cataralmai vem do quê? Cataralmai vem do quê? Deixa eu ver. Cataralmai, vou pesquisar agora. Cataralmai vem, deixa eu ver. Pronunciar votos contra, imprecar contra. Ele não explica aqui, nesse dicionário aqui, não explica a etimologia de cataralma. Imprecar contra alguém, imprecar uma desgraça, né? Ele diz assim, imprecações pedem a morte, amaldiçoar alguém, né? Ele diz isso. Mas vocês podem pesquisar depois. Deixa eu botar aqui no chat aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui o zoom para poder copiar esse negócio direito. Eu não vou tentar compartilhar a tela do dicionário, porque se eu for tentar fazer isso vai me dar mais trabalho. Vou acabar travando meu computador. Deixa eu ver aqui. Então eu vou botar aqui no chat
E aí vocês, por favor, deem uma olhadinha. Aqui, botei, deixa eu ver se já vai. Então, por favor, sobre o formulário da presença, vão lá no formulário da presença, é o mesmo formulário das aulas anteriores, mas aí vocês, quando estão presentes, vocês já colocam lá o nome, né? Fica registrada a hora que você colocou a presença, né? O dia e a hora que você colocou. Mas qualquer coisa aqui eu posso olhar aqui, a Dalgisa, Ana Amélia, Andressa Rocha, Aurenília Esmeraldo, Claudete, Cláudia Janaína, Claudiane Nunes, Daniel Albuquerque, Fabrício Frois, Igor Roberto Amorim, Ítalo Fontinelli, Jackson César Coelho, João Pedro, Josué Machado, Kevin Teneri, Luiz Carlos Souza, Maria Clara Salles, Miriam Cirino, Nazildo Andrade, Paulo Ferreira, eu acho, né? Peter Café, Robson Catunda, Rodrigo Lamounier, Romero Jasco, Samia Sá, Solange do Carmo Vidal e Walter Ferreira. Foram os 29. Teve acho que chegou até uns 32 pessoas, né? Online. Então, 33, né? Então, pode ser que alguém tenha saído, mas pouca pessoa, né? Tomara que a pessoa tenha colocado a presença já lá na lista, né? Aí aqui, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Tinha esse pedacinho aqui. Pronto. Deixa eu ver. O catarate. Tá terminando, né? Vamos ver se eu leio aqui rapidamente para vocês. Feregarto esperma kai obsten vadisde. Então ele diz, ó, feregarto esperma. Traga, né? Traga, pois, a semente e obsten vadisde. Caminha atrás, venha caminhando atrás, né? Caminha atrás. É o imperativo, né? Romenun dulos to esperma lambane. Como é? Se alguém fez uma pergunta? O esperma é semente? Sim, esperma é semente. Por isso que esperma, né, é a semente, né? Aí a metáfora é isso, né? A metáfora da inseminação, né? Semente, né? Continuando. Aí, undulos to esperma lambane kai acolutei rode despotes caleiten demetra kai legei. Então, né, o escravo, né, pega, né, a semente e segue. Acolutei é seguir, né? Segue, né? Acolutel, provavelmente, né? Você vai encontrar no dicionário. Um despota e o senhor e o mestre, né? Chama Deméter, que é a deusa, né, da fertilidade, né? E diz: Hileusiste, ó Deméter, kai pletine to esperma. Ele vai dizer assim, a oração dele, né? Seja favorável, ó Deméter, e multiplique a semente. Pletine to esperma, multiplique a semente. Aí continua. Epeitade, tokentron lambane, kai kentei, tus bus, kai legei. Depois, em seguida, né, ele pega, né, o kentron. Kentron dá a palavra centro pra gente, mas o kentron aqui é como se fosse um aguilhão, né? É uma vara para você cutucar o boi pro boi ir para frente, né? Então ele cutuca, né, o boi com o aguilhão, com a vara, né? Ele pega, primeiro ele pega, né, o aguilhão, né? Lambane, tonkentron, lambane, pega, né, o aguilhão e cai quentei, e ele bate com a vara, né? Ele cutuca com a vara, né? Ele aguilhoa, né, os bois e diz: Espeudete, ó bois, apressai-vos, ó bois, né? Corram, bois, né? Helkete toarotron, caiarute toagron,
puxem o arado e arem o campo, ou puxai o arado e arai o campo, né? Que aqui são imperativos já no plural, já. Helkete, arute, são imperativos no plural. Speudete, são 3 aqui imperativos no plural, porque ele está falando com boes, boes, né? Um vocativo, né? Ele está dizendo, né? Corram, puxem, arem, né? O campo, né? Puxem o arado, arem o campo. Deu para entender? Tranquilo, senhor. Tranquilo, né? Então aqui está aparecendo já o imperativo já na segunda pessoa do plural, já vai começar a aparecer o plural. Aí aqui, só para terminar, gramatique. Então eu tinha algumas coisinhas que vocês tinham que ver isso aqui. Vamos ver se eu consigo ver rapidamente aqui. Então, rocalos agros é o belo campo. Tucalu agru seria do belo campo. Toi caloi agroi pode ser assim, no belo campo, pelo belo campo, né? Ton calon agron também é o belo campo, mas normalmente é um objeto, né? Ton calon agron. O cale agre é um vocativo, né? Eu estou chamando, né? Ó belo campo, ó cale agre. Isso aqui é no masculino, né? São palavras, o artigo, o adjetivo e o substantivo, tudo no masculino. E está nos casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Do lado, a gente tem tokalon dendron, tu calu dendro, toi caloi dendroi, to calon dendron, o calon dendron. Ah, sim, tudo bem. Eu só vou deixar aqui na gravação, gente. Depois vocês veem esse finalzinho da gravação. Então isso aqui tá no neutro, tá no neutro. Aquele do lado tá no masculino, aqui tá no neutro. Então aqui é o belo campo, do belo campo, para o belo campo, pelo belo campo, o belo campo objeto direto, né? Ó belo campo, né? Chamando um vocativo, né? Então veja aí, vamos prestando atenção nas terminações. Na próxima aula eu vou voltar e vou falar dos casos. Só que eu vou falar no singular, no masculino e no neutro da segunda declinação. Tá certo? Só Pergunta? Só uma dúvida. O genitivo que é como se fosse do, e o dativo é como se fosse para e pelo, e o acusativo é o no objeto direto, é isso? Isso. Resumidamente é. Beleza, só para anotar aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Muito obrigada. Tudo de bom. A gente vai voltar neste ponto aqui na próxima aula. Ótimo. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada pela aula.